Você já tem um TI dentro da sua empresa, só que ele não sabe disso ainda. É o estagiário que vira técnico quando a impressora para. É o gerente que vira suporte quando o sistema trava. E se em vez de improvisar, você tivesse um time profissional cuidando de tudo isso, sem ter que contratar, treinar ou se preocupar. Na R2AP, a gente cuida de tudo, de verdade. Você foca no seu negócio, a gente garante que tudo funcione. Clique em Saiba Mais e fale com a R2AP. Temos o serviço ideal para a sua empresa. Tá no ar, o Galo agora com o Bolivar. Tá começando agora, Galo agora, com o Bolivar, 8 horas. Daqui a 1 hora tem a estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro. Atlético e Palmeiras, primeira rodada. O Atlético precisando começar com o pé direito. Já tem algum tempo que o Atlético não estreia com vitória. E vai pegar logo de cara esse adversário muito complicado. Nós vamos ver o histórico, vamos ver a estatística, vamos ver as informações. Vamos falar sobre tudo isso. Você que já está a caminho da Arena MRV e você que está espalhado por Belo Horizonte, por Minas Gerais e pelo mundo inteiro. Fique bem informado, torcedor. Vamos aqui nas informações aqui, no site do Galo Atlético.com.br, tá aí parabenizando a assessoria de imprensa do Atlético, faz um trabalho espetacular. Vamos ver quais são as informações para esse clássico de hoje, esse clássico nacional. O Atlético enfrentando o Palmeiras, estreia do Brasileiro, o Hulk chegou aos 136 gols com a camisa do Galo, hein? Que golaço aquele, inclusive, de virada. É o 8º maior artilheiro do Atlético, né? O super-herói precisa só de 4 gols. 4 gols só para ultrapassar Guilherme Alves, né, que brilhou com a nossa camisa também, final de 90, início nos anos 2000. Guilherme marcou 139 gols com a camisa do Galo, então o Hulk está a 3 gols de igualar o feito e a 4 de ultrapassar o Guilherme e chegar em 8º. Goleiro Everson, melhor goleiro do Brasil, vai completar 200 jogos com a camisa do Galo, ele que tem mais de 350 jogos com a camisa do Atlético na história, em campeonatos brasileiros, 200 jogos completando ele, né? Que é o 4º jogador que mais defendeu o Atlético. Está atrás do Hever, nos pontos corridos, 206, o Libertador Léo Silva e o São Vítor do Outro, 246. O Atlético anunciou a contratação de 6 jogadores. Já sabemos, colocamos aqui ontem no Galo agora, cada um dos jogadores, está aí Ângelo Preciado, Renan Lodge, que já estrearam, Maicon e Vitor Hugo jogaram o clássico, entraram como titular e devem ser titular hoje, e o Alan Minda e o Matheus Cassierra, os dois ainda não estrearam. Inclusive, o nome do Cassierra já está no bid, colombiano, veio do Zenit da Rússia e será apresentado à imprensa amanhã, 4 horas da tarde, na Arena MRV. Deixa eu ver mais informações aqui da nova chegada. 8 jogadores estrangeiros representando o Atlético. Argentina, Chile, Colômbia, Equador, que é o Alan Franco, é o Minda e o Cassierra. O de Guiné é o Cissé, menino novo, né? Tá na base ainda, 20 anos, é o Cissé. E do Paraguai, o Alan Franco. Tá aí o Cassierra já registrado no BID, tá certo? E no DM, além do zagueiro Elianco, né, passou por uma cirurgia ali no calcanhar de Aquiles, né? E também o próprio Preciado, que no clássico, aos 32 minutos, acabou tendo uma entorse no tornozelo esquerdo, tá na fisiologia. Vamos passar pela arbitragem aqui. Bruno Arleu de Araújo é o árbitro principal do Rio de Janeiro, assim como é o Rodrigo Figueiredo Corrêa, Thiago Henrique Corrêa Farinha, todos os 3 do Rio de Janeiro. No VAR, é importante ficar de olho, né? Importante ficar de olho, tá aí o Wagner Hillway, de Santa Catarina, para esse confronto de logo mais daqui a pouquinho entre Atlético e Palmeiras. Vamos ver o histórico não é muito legal para o Atlético não, tem que mudar isso aí. Olha aí para você ver. O Atlético tem 31 vitórias, 24 empates e 45 derrotas contra o Palmeiras. Uma desvantagem, de certa forma, considerável diante do time do Palmeiras. O último jogo foi 3-0, foi dia 3 de dezembro, né? Pouco mais de 1 mês e meio.
E o Palmeiras veio aqui com menos de 20 minutos, já ganhava de 2-0. Ainda teve aquele lance do Vitor Roque, que o VAR anulou, estava impedido, menos de 1 minuto de jogo. Mas depois o Flaco Lopes abriu o placar. Alan e o Luigi marcando o gol e fechando para o Palmeiras 3-0 naquela oportunidade, dia 3 de dezembro. Né? Foi penúltima ou antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético vinha daquela derrota. Mas agora a fase é nova. O Atlético ganhou o Clássico, né? E precisa então estrear com o pé direito, porque desde 2022 o Atlético não tem uma estreia com vitória. Desde que venceu o Internacional de Porto Alegre, 2-0. 2 gols de quem? 2 gols do Hulk. 2 gols do Hulk. Foi a última vez que o Atlético venceu na estreia. A última vez que o Atlético venceu o Palmeiras também já vai algum tempo. Aí foi 2023, né? O Atlético vencendo por 2-0. E aí marcou o Paulinho. Ó o Paulinho. Saudade do Paulinho. E o próprio Hulk. O Hulk sempre deixando dele. Joga demais o Hulk. E o Hulk será que vai estar na escalação? Vamos ver a provável escalação do técnico Jorge Sampaoli para o confronto de logo mais. Tá aí, Everson no gol, então fazendo 200 jogos em campeonatos brasileiros com a camisa do Galo. Será que vai de Natanael ou de Alan Franco, que fez essa função depois da saída do Preciado na lateral direita? Juan e Alonso, né? Renan Lodge na esquerda. Se o Alan Franco não tiver na lateral direita, quem pode entrar ali? Eu acho que ele vai puxar o Maicon para primeiro volante, pode colocar o Igor Gomes, né, que tem muito prestígio com o técnico Jorge Sampaoli. O Vitor Hugo vem ganhando muito espaço, vem jogando muita bola. E o Maicon também. 2 que acabaram de chegar e têm ajudado demais. E na frente, o Bambino de Ouro do Rei Dadá, grande Bernard, que marcou o gol de empate. Dudu tá jogando muito na ponta esquerda. E Hulk. Tomara que o Galo comece, então, com uma grande vitória. Vamos ver a escalação, a provável escalação do Palmeiras. Tá aí através do site da Globo.com. Tá o Carlos Miguel, o Kelvin, Gustavo Gomes, joga muita bola. Bruno Fux passou pelo Atlético. Palmeiras exerceu o direito de compra do Bruno Fux. E Piquerez. No meio, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício e Alan. Joga muita bola o Alan, olho nele. Flaco Lopes e Vitor Roque, também que fez uma boa temporada, finalzinho de temporada desde que chegou no Palmeiras, também muito perigoso. O Vitor Roque começou na base do Coelho, né? Começou na base do Coelho, depois foi levado para o Cruzeiro, depois levaram um Tita, ele acabou indo parar no Atlético Paranaense, antes de seguir para Barcelona. Parcial de ingresso para a massa que está indo ou ainda quer ir para esse grande clássico nacional, estreia do Atlético, daqui a pouquinho, na Arena MRV. Ainda dá. A última parcial apurada por volta de 3 horas da tarde era por volta de 22 mil ingressos. É pouco. O Atlético agora, depois daquela vitória diante do Cruzeiro, no clássico do último domingo, merece o abraço da massa e nós vamos jogar junto. Tomara que o astral tenha mudado. Agora, tomara também que esses jogadores hoje, diante do Palmeiras, mostrem a mesma atitude que mostraram diante do Cruzeiro no Clássico, né? Então, tô achando a venda ainda um pouco baixa, né? Reafirmando, é a informação que foi apurada por volta de 3 horas da tarde. Deve ter melhorado um pouco, mas ainda assim, eu acho que é uma venda fraca em se tratando de estreia no Campeonato Brasileiro e os preços a partir de R$ 25. Falar isso, vamos colocar no ar um vídeo, eu sou fã desse canal, é o Fala Massa, faz um trabalho espetacular e ele inclusive fez um vídeo de utilidade pública que nós vamos colocar no ar aqui para quem ainda não animou ir no campo e não sabe como fazer, acha que tem que comprar, que tem que ser sócio torcedor e isso e aquilo, ele dá uma explicação muito didática, muito bacana. Vamos colocar no ar? Vamos ver o que ele fala e como é que ele explica a massa aí para a gente papuçar e apoiar o Atlético nessa temporada que está só começando. Vamos ver. Perplexo com o tanto de relato de torcedor que está deixando de ir na Arena MRV simplesmente porque não sabe comprar ingresso ou porque tem que comprar na mão de cambice. Vai ser um vídeo de utilidade pública que eu espero que outras páginas possam fazer o mesmo vídeo para que a gente acabe com esse problema de uma vez por todas. Irmão. Começar pelo começo. As 2 principais informações que você precisa saber. A primeira delas é que hoje, caso você não tenha condição de ter um sócio torcedor pago, você pode fazer o GNV da Massa, que é 100% gratuito. É isso mesmo, de graça. Vai servir para que você crie uma conta, cadastre a sua biometria facial e você tenha acesso à compra de ingressos.
Esse é o primeiro passo. Segunda coisa mais importante, você não precisa ficar comprando ingresso na mão de campista, você não precisa depender de membro de organizada para arrumar ingresso para você, você não precisa pedir sócio torcedor emprestado. Tem ingresso a preço fixo lá no Internorte para todos os jogos a R$ 29,90, meu parceiro. A primeira coisa que você vai fazer é ir no Google e acessar o site do Galo na Veia. Vai procurar essa categoria do GNV da Massa, vai clicar, fazer seu cadastro, colocar todos os seus dados e pronto. A primeira etapa está resolvida. A segunda coisa que você vai fazer depois de finalizar esse cadastro é ir lá na sua loja de aplicativo e baixar o Super App do Galo. Você vai entrar, acessar, colocar seu CPF, também fazer o seu cadastro. Só isso. Depois que você fez isso, você tem acesso à compra de ingresso. E lá no setor Internorte, que é esse amarelo, e pronto. É só você aplicar o desconto do seu plano, do GNV da Massa, resolvido. Seu ingresso vai sair a R$ 29,90. Detalhe, caso você, com todo esse passo a passo, ainda teve dificuldade, que pode acontecer, você ainda tem a central de atendimento ao torcedor, que funciona lá na Arena MRV, irmão, presencial. Eu sei que o WhatsApp, telefone, e-mail do Galo na Veia é uma bosta. Então vai lá presencialmente na Arena MRV. Atendimento físico de segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde, e no sábado, das 9 às 1 hora da tarde. Aqui, ó, você entrou na esplanada, virou sua esquerda, próximo ali do portão 3, 4, próximo do Brahma Norte, vai ter essa central de atendimento ao torcedor. Você resolve todos os seus problemas. E aí, galera, vamos falar a verdade. R$ 29,90, preço fixo, você não pagando sócio torcedor, você só não vai se você não quiser. Não tem como falar que isso aqui é preço caro de ingresso, não. Isso que eu falo, eu sou justo, a gente tem que bater nos caras pelos motivos certos. Mas desde o ano passado que isso aqui existe, parceiro. Ingresso fixo a R$ 29,90. Ninguém tá me pagando, ninguém me pediu pra fazer isso aqui. Eu tô fazendo isso aqui porque isso me incomodou. Não é possível que a maioria das pessoas não saibam disso aqui, gente. Tudo mastigado, não existe motivo pro estádio ficar vazio, a gente não abraçar esse time no Campeonato Brasileiro e nas demais competições, entendeu? Fica o meu salve aí para outras páginas, setoristas, jornalistas, ajudem, faça seu vídeo também para sua audiência, para que todo mundo saiba disso aqui e possa abraçar o time nessa temporada. Tá aí o grande fera, acompanho todo o conteúdo dele, o Vander Lourenço, do canal @FalaMassa. Faz um trabalho realmente espetacular. Um abraço fraternal e alvinegro. Tomei a liberdade de usar aqui, né? Porque foi tão didático, tão claro. E deixando ali, mostrando um super aplicativo, falando que nós temos uma central de atendimento ali na Arena MRV. Dia de jogos, claro, não dá para funcionar, mas está aberto ali durante a semana toda. Você pode ir ali e fazer a sua biometria, fazer o seu cadastro, né? E ajudar o Atlético nessa temporada que, como eu dizia, está só começando. O Atlético com uma vitória muito importante realmente, mostrando atitude diante do Cruzeiro e tomara que siga assim. Tem reforços ainda para estrear e a gente vai junto com o Atlético nesta caminhada, nessa empreitada. Daqui a pouquinho tem Galo e Palmeiras. Vamos correr, vamos agilizar, vamos pro campo apoiar. Vamos ver aqui como é que tá o calendário do Atlético, a sequência no Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó, Atlético e Palmeiras, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, hoje, dia 28 de janeiro de 2026. Na sequência, meio de semana que vem, o Atlético vai até Bragança Paulista, vai enfrentar o Bragantino. Depois, no dia 11/2, recebe o Remo. O Remo voltando a figurar na elite do futebol brasileiro. Muito bacana, um representante do norte do Brasil, do Pará. Tá aí o Remo. Aí nós vamos receber o Remo, então, dia 2. No dia 25 de fevereiro, aniversário do Filipão, meu primogênito. Filipão vai fazer 28 anos. Tem Grêmio e Atlético, às 9h30. Lá na Arena Grêmio. Depois o Atlético recebe o Internacional, Vitória na sequência, o Tricolor Paulista no dia 18/3 e essa primeira fase está ali, Fluminense, lá no Maraca, dia 21 de março. É mais ou menos a sequência do Atlético. É claro que nós vamos sempre atualizando. O principal é esse aqui, tá quase na hora, mas antes disso eu quero dar um recado da Bromo Segurança, Tiagão. Coloca a Bromo aí, tá aí, ó. Vigilância armada e desarmada. A Bromo é excelência em segurança. E realmente é. A Bromo é referência em vigilância patrimonial e segurança de eventos em Minas Gerais, com uma equipe altamente capacitada, tecnologia de ponta e presença nos maiores eventos do estado. A Bromo garante proteção, tranquilidade e excelência em cada operação. Estamos presentes onde a emoção acontece. Segurança oficial do Mineirão, segurança do Estádio de Independência, atuação em shows, festivais, feiras, eventos corporativos e esportivos. Com a Bromo, seu evento fica seguro do início ao fim. Então, se o evento é grande,
A segurança tem que ser Bromo. Nosso maior objetivo é a sua segurança. Olha o QR Code aí. Acesse o QR Code e conheça a Bromo Segurança, equipe treinada em inteligência operacional. Massa do Galo, é isso. Torcendo para uma grande estreia do Atlético. Como dizia, já tem algum tempo que o Atlético não estreia com vitória. Tomara que seja essa noite, nesse dia 28 de janeiro. Daqui a pouquinho, vamos correr lá para a Arena MRV para fazer o Atlético ganhar. E eu te espero 1h30 depois do apito final, no pós-jogo do canal do Bolivar, que já virou tradição. Tá legal? Um forte abraço fraternal e alvinegro. Felizes são aqueles que têm o galo no coração. Sempre galo. Valeu.